vai estar compartilhando a palavra, o desejo dele, a expectativa dele para nossas vidas. Nós vamos, com essa mensagem inspirada pelo Espírito Santo, sair daqui fortalecidos, mais conscientes e mais maduros das expectativas de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, para estarmos no centro da vontade de Deus, que eu tenho certeza que esta é a vontade de todos nós, estarmos no centro da vontade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa: muitas vezes nós danificamos um aparelho de som, uma máquina de lavar, alguma coisa do nosso automóvel, porque nós não estamos tendo conhecimento adequado para utilizar aquilo. E assim, irmão, assim, minha irmã, com a palavra de Deus, se você não tem o conhecimento, se você não sabe os detalhes do desejo de Deus para a minha e a sua vida, você vai pensar que está fazendo as coisas corretas. Não é à toa que Deus disse que o povo dele se perdia por falta de conhecimento. Então, no fundo do meu coração, e sendo usado pelo Espírito Santo, entregar conhecimento para você saber. Não, Deus deseja que seja assim. Essa é a coisa mais importante. Amém? Amém. Querido Deus, meu Deus e Pai, nós estamos aqui para mergulhar na Tua palavra, Pai. Vai visitando cada coração, vai preparando, vai abrindo os olhos espirituais, que haja atenção, que haja reverência, que a Tua palavra, o Teu ensinamento, os Teus conselhos sejam valorizados por nós, para que haja mudança em nossas vidas, para que as bênçãos nos alcancem, porque as bênçãos não são alcançadas por muito gritar, por muito chorar, mas sim por muito obedecer. Amém. Deus, Ele está atrás de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ser fortalecidos, ter a nossa mente transformada através do conhecimento da palavra de Deus. Assim como nós pensamos estar fazendo uma coisa correta e na verdade não estamos, e lá na frente você leva o seu microsystem, a sua máquina para um técnico e ele diz: ó, tua máquina deu problema porque tu estavas usando desta maneira, isso aqui está errado. E você só vai descobrir isso depois que está no prejuízo. Só que o prejuízo em relação à palavra de Deus pode ser a perda da vida eterna. Pode ser nós dificultarmos a caminhada de algum cristão, algum irmão da igreja. Pode ser nós dificultarmos a nossa própria caminhada. Pode ser, irmãos, que isso nos leve a duvidar de Deus. Porque Josué, Deus diz assim, capítulo 1, versículo 5: medita nesta palavra dia e noite, para ter cuidado de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Faz conforme o que está sendo ensinado. Eu estarei contigo por onde quer que andares e tu serás próspero. Aí você só quer ser próspero e está garantido, falando alto, bradando que Deus está com você por onde quer que você andar. Só que você não está meditando na palavra, e só que você não está dando cuidado que Ele pediu. Tem cuidado, aprende, busca dominar aquilo para que tu não divides para a direita nem para a esquerda. Então, o fundamental que Deus queria para você, que era a transformação, não está acontecendo. Você nem está buscando aprender da palavra, muito menos praticando e aprendendo da sua vida. Mas você está cheio de Deus está comigo por onde quer que eu andar, mas Deus não uma condição antes.
Então, isto é um exemplo que nós estamos fazendo uma caminhada errada. Porque o pensamento seria: estou estudando, estou buscando, estou meditando, estou procurando praticar. Agora não vou cobrar a Deus, mas eu tenho esperança e fé que Ele vai estar comigo, porque eu estou fazendo conforme Ele pediu. Vocês conseguem perceber isso? Então, muitas vezes, a igreja está doente, muitas vezes na nossa própria família, nós ficamos tristes com o nosso pai, com o irmão, e às vezes, verdadeiramente, em filme, em conversa, se eu pudesse sair de casa. Muitas moças casam para sair do domínio, da autoridade, do ambiente da família que ela não gosta. Mas não é assim que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para edificarmos a vida um do outro, saindo dos nossos lábios só palavras que edifiquem, evitando condenar. E quando formos condenar, devemos primeiro dar para Cristo e nos compararmos com Ele. E aí a gente vai ver que a gente é tão sujo, tão cheio de falhas e de defeitos, que a gente vai perder um pouquinho a força para condenar nosso irmão. Porque nós vamos ver que nós temos nosso próprio pecado. Amém? Amém. Então, o que se faz para não sair? Porque o desejo do Satanás é que haja exceção, conflitos, e que a pessoa se afaste dos caminhos. Ele não vai querer saber qual é a estratégia que ele vai usar, mas ele vai usar uma estratégia para tirar você dos caminhos de Deus, para tirar você da igreja. O tema que pediram para mim trazer sobre sonhos é um foco da igreja, é uma coisa maravilhosa, é o amor de Deus, o nosso amor ao próximo, porque isso foi tão bom para a gente ser alcançado por Deus. Lógico que nós queremos que outras pessoas sejam alcançadas, mas perceba uma coisa ainda nesse contexto. Paulo, ele apanhou, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi preso para poder evangelizar, na verdade. E qual foi o próximo problema de Paulo? Conseguir manter as igrejas que ele criou unidas. Conseguir manter as igrejas que ele criou baseadas no evangelho puro dos apóstolos. Você vai na carta aos Coríntios, existiam tantos problemas dentro da igreja que era um absurdo. Então, talvez criar a igreja, levar, fazer a missão para Paulo fosse mais fácil do que manter depois. E por que você acha que nos nossos dias vai ser diferente? Então, hoje, para conviver em um ambiente de congregação, dentro de uma igreja, nós temos que estar orando um pelo outro, relevando algumas coisas, entregando a Deus, porque Deus diz que Ele é o que vai julgar, e Ele diz que cada um pagará pelos seus próprios atos, próprios feitos. Então, eu estou olhando o erro do irmão, mas eu tenho um atraso deste tamanho nos meus olhos que não me permite ver meu próprio erro. E por que Jesus diz: aqueles que perseverarem alcançarão, receberão a coroa da vitória? Por que precisam perseverar? Você só persevera quando você está enfrentando desafios. Se está tudo tranquilo, confortável, satisfatório, para que perseverar? Eu não estou perseverando, eu estou só seguindo o fluxo. Quando eu persevero, é porque está difícil, mas ainda assim eu me esforço para continuar. Amém? Amém. Então nós precisamos
precisamos olhar para Cristo, porque Ele dá o crescimento e a prosperidade espiritual a tudo, e principalmente, irmãos, quando fizermos, devemos fazer como para o Senhor, porque nenhum irmão aqui pode levar em consideração ser ingrato, mas aquele que vai me julgar, aquele que vai abençoar, aquele que vai reconhecer o que eu fiz é quem? Nosso Pai Celestial, o justo Pai Celestial. E Ele vê tudo, e Ele sonda corações. Até quando nós estamos fazendo com intencionalidade errada, nós estamos aparecendo bem para o líder da igreja, para os irmãos, mas Deus sabe que tem um subterfúgio, que tem uma segunda intenção, que tem um interesse, que faz para um, mas não faz para outros. Então, quando Deus está buscando lá em Mateus os corações puros, isso impacta, te arrepia. Vai na santificação, vai no coração puro, não se preocupa com a liderança da igreja, não se preocupa com o pastor, não se preocupa em estar santificado e com o coração puro perante Jesus Cristo. Amém. Porque lá na frente ele vai ter uma conversa contigo e vai ser legal, dependendo do que tem feito. Amém? Amém. Vejam só essa passagem como é impactante. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12 de Hebreus. Isso nem faz parte da mensagem que eu trouxe sobre a missão. Mas o irmão da preleção, ele disse que o Espírito Santo que desejava falar e que estava no controle. Aí virou todo o projeto que eu tinha feito, amém? Amém. Diz assim, ó: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Nós precisamos fortalecer aqueles que estão cansados, desanimados e que estão vacilantes na caminhada com Jesus Cristo. Porque se nós não fizermos isto, eles vão sair, eles vão desanimar, e nós precisamos ter uma igreja forte. Aí ele diz no 13: façam caminhos retos para os seus pés, para aqueles que estão vacilantes, que estão fracos, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então aqui, pode ser que você veja um irmão como humano. Você pode achar que esse irmão é cheio de defeito, e talvez você nem veja os seus, mas aqui o Papai do Céu está dizendo para nós orarmos, para levantar essa pessoa. Amém? Amém. É um sentido completamente diferente, porque o outro sentido é de divisão, destruição, e esse sentido aqui é de união e restauração. Fala a Deus. No capítulo 14, versículo 14, ele diz, Papai do Céu, procure. Veja agora como fosse Jesus sentado no seu redor dele, dizendo a você: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso é um versículo forte que está indicando que nós temos que buscar a santificação, sendo separados. O versículo 15: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem, tomem ação, tomem uma posição, usem como propósito ajudar para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Isso é missão. Você está evitando que uma pessoa se perca, saia dos caminhos. Amém, irmãos? E que nenhuma raiz de amargura brotando causa perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu achei a palavra muito forte aqui: raiz de amargura. Toda vez que há uma semblante
chato. Quando você olha, a pessoa desvia, não fala, não há aquele entusiasmo. Talvez haja sempre como uma raiz de amargura. E este é a fonte, a raiz, como a própria palavra já diz, para causar destruição, separação. A pessoa vai sair da igreja pisando e deixando sua igreja alegre e avivada, por causa de raiz de amargura. Se estiver acontecendo isso com alguém, em oração, coloque o nome dessa pessoa na oração por Jesus Cristo. Jesus, intercede, entra nesse cenário, ajuda na minha comunhão, na minha interação com fulano, com ciclano, com cristão. Não deixe que a força maligna do Satanás atrapalhe nossa convivência. E aí começa dando certo. Amém? Amém. Porque se nós queremos resolver pelo nosso próprio entendimento, usando vocabulário, palavras e comentários mais do mundo do que da Bíblia, o Satanás não vai ganhar. E vai quebrar mesmo, vai destruir. Aí, talvez você não tenha percebido, mas você foi uma pedra de tropeço na caminhada do Senhor. Você pode até achar que saiu vencedor. Não, ele saiu da igreja, não está mais nada. Também era assim, era assado, era aquele outro. E Jesus olhando para você e perguntando: e você é como? Amém? Vamos fortalecer, vamos caminhar junto. Isso serve para a igreja, mas serve para o lar também. Serve para o ambiente de trabalho. Deus nos chamou para ser pacificadores, para que as coisas sejam unidas através de nós, para sermos o sal da terra, a luz do mundo, e não para semear discórdia ou sermos impactados por ela. Às vezes eu não sabia discórdia. O Satanás diz: olha, não está tudo bonzinho, entendendo tudo, sendo paciente. Vou botar em tal para só dar uma setinha para ele. Feito os fios da carne que Paulo tinha. E aí sim chega um momento de nós perseverarmos para vencermos aquilo. É o amor de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Agora, indo para os sermões, irmãos, eu acho que para a saúde espiritual da gente, essa foi a parte que o Espírito Santo mais colocou no coração e não foi planejada, mas para trazer para a gente. Agora, o sermão de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, Ele não está dizendo vai presbítero, vai diácono, Ele está dizendo isso para todos nós, certo? Ele pede para nós ensinarmos as pessoas a guardar todos os que eu vos tenho mandado. Isso vai implicar que nós precisamos mergulhar, entender a Bíblia e ter desejo no coração de repassar isso para as pessoas. Mas Deus, Ele vai dar uma promessa: eu estou contigo. Eu estou contigo enquanto você está fazendo isso. O cristianismo, ele continua sendo a maior fé do planeta. Cerca de 2,6 a 2,7 bilhões de cristãos, o que equivale a aproximadamente 32% da população mundial. 32 bilhões. Equivale a 32% da população mundial. Isso é uma pesquisa deste ano, de 25, da Pew Research Center. O evangelho cresce rapidamente no sul global, especialmente na África, América Latina e Sudoeste Asiático. Mas ainda há 3 bilhões de pessoas
Na janela 1040, essa região que abrange o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, nessas regiões, seguir Cristo pode significar prisão, perseguição, rejeição e até morte. Então, saber de ouvir falar é uma coisa, né? Aqui no Brasil, nós não temos isso, prisão, perseguição, rejeição e até morte para quem segue os cristãos. Enquanto isso, o Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo, mas ainda precisa ser alcançada integralmente, pois milhões vivem sem discipulado verdadeiro ou fé transformadora. A reflexão é o seguinte: Deus, Ele nos salvou, não nos salvou apenas para assistirmos esse avanço do reino, como em Mateus 28, 19 e 20. Ele nos chamou para sermos parte ativa desta missão. Então Deus está contando comigo e com você para mandar uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa que a palavra dele seja compartilhada. Amém? O mandamento divino em Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém e Samaria estavam próximos. Então nós devemos começar já fazendo missão no nosso bairro, no nosso vizinho. Temos que estar ativo, tentando alcançar pessoas para a mesma vida através do amor de Jesus, como nós vivemos. E aqui, esses dois versículos nos dizem o seguinte: a missão não é opcional, é um mandamento que é para todos. E ele começa onde? Em Jerusalém, nossa cidade, nosso bairro, e ele vai se expandir. O poder do Espírito Santo não foi dado apenas para experiências pessoais, mas para capacitar a igreja a testemunhar com ousadia. Eu acho muito bonito quando eu vou ali para Goiânia, no centro de Ponta de Pedra, naquela farmácia, naquela loja que tem junto ali no terminal, as pessoas pegam a palavra de Deus ali. Eu já fiz isso naquela praça junto da Caixa Econômica, em Goiânia, e se algum irmão quiser para a gente se juntar, eu conheço aquela senhora da loja ali, porque eu sempre compro algumas coisas lá, talvez ela liberasse para a gente lá na frente fazer um momento evangelístico. A gente tem que se envolver. A dependência do Espírito Santo nas missões, em Atos 13, versículos 2 a 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo estava com eles e separou eles para isso. Em Zacarias 4,6: não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor do Exército. Missões nunca serão eficazes sem o poder do Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer, temos que colocar o Espírito Santo de frente, desde a criação do mundo, desde o nascimento de Jesus, desde a criação da igreja, o Espírito Santo ele teve presente em todos os momentos e em tudo. Não dá para nós ignorarmos o que queremos fazer sozinhos. O Espírito Santo é quem convoca, envia, convence e capacita. Seu Espírito Santo apenas esforço humano. Com o Espírito Santo ao fruto eterno. Antes de pregar, precisamos buscar atividade do Santo
não é para sair pela nossa força. Temos que orar, buscar unção, direção, vai na frente de Jesus. Em Atos capítulo 8, Filipe foi guiado pelo Espírito para encontrar o eunuco etíope. Um simples encontro transformou um continente. Assim também o Espírito quer guiar a igreja brasileira para alcançar o Brasil. É uma coisa interessante porque eu posso estar conversando para um jovem, para um homem que é mais meio diferente das coisas de Deus, e por essa conversa ele começa a refletir, sentir uma atração, e a vida dele, a vida da família dele, o exemplo que ele é para os filhos, tudo ser transformado. Porque eu tive a iniciativa de compartilhar a palavra de Deus com ele. Mas não é assim determinado, irmão. Se tu não fizer, está condenado, e vai, e foca, então. As pessoas valorizam quem tem carinho, cuidado, atenção e sinceridade com ela. Então, esse é o ponto inicial de evangelismo. De você ganhar, aplicar, a pessoa começar a confiar em você, a dar atenção ao que você está dizendo. Porque se você está falando da palavra de Deus para ela, mas está tentando ver um negócio, ganhar vantagem em cima dela, está com indiferença, olhando de baixo para cima, com orgulho e todas essas coisas, a palavra de Deus que você está pregando está valendo nada para ela, porque ela está vendo você. Ela está dizendo para ser cristão com isso aí, deixa eu fora comigo. Então, às vezes não é conhecimento excessivo da palavra de Deus, mas é a maneira, o carinho que você cuida e tem a atenção da pessoa que vai trazer ela para Cristo. Amém? Amém. Mais exemplo de evangelismo na Bíblia. Filipe, o evangelista, Atos 8, versículos 5 a 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que fazia. O resultado desse trabalho são conversões, cura e alegria. Amém? Paulo e Barnabé, exemplos maravilhosos, né? Veja o que acontece se nós queremos um evangelho fácil. Paulo e Barnabé, em Atos 13 e Atos 14, Atos 13, 1 a 13, 14, 21 a 23. Eles obedeceram ao chamado missionário, plantaram igrejas, discipularam novos convertidos. Mas qualquer custa disso, sofreram perseguições, mas perseveraram com alegria. Timóteo também, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, se sofre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Talvez Deus está dizendo no teu ouvido nesse momento, cumpre o teu ministério. Não fica morto, porque morto não foi posto. O evangelismo e as missões não são tarefas isoladas, mas é um estilo de vida. Cada crente é um missionário em potencial. Aquelas pessoas que são animadas, que são focadas, que falam, que mandam mensagem, que mandam uma figurinha, está vivando, está vendo avivamento nas coisas de Deus. Missões é uma expressão do amor de Deus. Em João 3,16, versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, quem dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem aquele versículo, né? Como é que eles vão crer se eles nem sabem? Como é que eles vão saber se ninguém vai lá falar? E tem tudo a ver com missões, né? João 4,19.
Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Missões não nascem de culpa, nascem do amor de Deus. Quando compreendemos o amor de Deus, sentimos o desejo de que outros também o experimentem. Essa frase é muito poderosa, né? Eu não gostei, eu senti o amor e eu amo o próximo, como já foi dito hoje aqui, primeiro amar a Deus e depois amar o nosso próximo. Eu amo o meu próximo, mas eu não estou nem aí para ele conhecer o amor de Deus ou não. Aí tem uma coisa errada, né, irmão? Evangelizar é amar. A omissão é uma forma de negar o amor de Deus ao próximo. Tem frases curtas, muito poderosas para levar-nos à reflexão dele. Veja, a omissão na missão é uma forma de negar o amor de Deus ao próximo. O comprometimento da igreja e do crente. Romanos 10, versículos 14 e 15. Vejam só o nosso comprometimento. Como, pois, eles invocarão em quem não creram? E como eles crerão naquele que quem nunca ouviram? Mas como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Esse versículo de Mateus ele é poderoso, mas esse daqui impacta mais ainda. Porque o passo a passo para a coisa acontecer, né? Então, como é que alguém está esperando o ônibus ali meia hora, talvez olhando besteiras no celular, e não tem ninguém com o microfone ali da palavra de Deus, ele vai embora e não foi fortalecido ou alegre para Deus em coisa nenhuma. Aí você dá para perceber a importância. Como que pregarão se não forem enviados? A gente mesmo toma a iniciativa, vai lá e faz. Como eles ouvirão se não há quem pregue? É como se eles estivessem ficando inocentados. Eles não sabiam, não podiam invocar a Deus. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha só. Será que a gente tem esse pensamento? Cada cristão tem um papel: orar, contribuir, enviar ou então ir. O compromisso missionário é coletivo, mas também individual. Nossa fé se torna viva quando se traduz em ação. Então nós precisamos agir. Brasil para Cristo. Salmo, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus, Ele deseja ver também o Brasil cheio do conhecimento da glória dele. Nós temos uma missão dentro do nosso próprio território. Ora, os sertões, as comunidades indígenas, as periferias, as universidades, as redes sociais, tudo isso são áreas que nós podemos praticar missões sem mesmo sair do Brasil. Nas redes sociais, você deixa um versículo, você coloca um áudio, uma fotografia. Mas cantamos sempre na vontade de Deus, e Deus pediu o que para nós fazermos. O Brasil precisa de crentes cheios do Espírito Santo, apaixonados por almas e comprometidos com o Rei. Apaixonados por almas é o mesmo sentido de que ama o próximo como a ti mesmo. Se você não é apaixonado por alma, pense nele. Mas quando você é apaixonado por algo, pelo menos tenta. Deus está dizendo, ó, Ele está tentando lá no próximo e Ele está compartilhando. A graça que chegou para Ele está tentando que seja que o outro alcance também. E aí nós estamos resplandecendo a maneira de Jesus Cristo ser.
Para a conclusão, o Evangelho chegou até nós porque alguém obedeceu. E o Evangelho precisa chegar para outros e nós obedecermos. Vai ser através de nós. Agora é a nossa vez de sermos enviados. Dependemos do Espírito Santo para cumprir esta missão, com poder, com amor e com sabedoria. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e nosso Papai Celestial. Que o Espírito Santo reacenda em nós a chama missionária desta igreja e em cada um de nós. Que o Brasil seja alcançado por Cristo, começando em nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro. O Brasil para Cristo não é apenas um tema, é um chamado divino. Amém, irmãos? Amém. Veja, isso é uma mensagem que o Papai do Céu quer colocar no meu coração, na nossa mente, compreensão, entendimento, visão, consciência do nosso papel. É para deixarmos crentes maduros. Porque ele perguntar para você o que é missão. A missão é mandar para outro país. Aí não vou para outro país nada, você vai querer trazer nada para deixar de aqui. Não tem nada a ver, é coisa muito mais profunda. E é um desejo profundo de Deus para o nosso coração. Isso complica para mim, porque à medida que eu sei disto, eu tenho que agir. Porque Deus, Jesus, conversando, ele disse: se eu não tivesse vindo e dito isso para vocês, vocês teriam desculpas. Mas agora vocês sabem o que é que vocês vão fazer a respeito disso. Aqui não foi uma mensagem para levar o seu emocional, para você chorar, para você ficar enviado. Mas foi uma mensagem que pode redirecionar a tua comunhão. As pessoas pensam que comunhão com Deus é estar escutando o louvor e o olho fechado. Mas comunhão mais ainda é quando a gente está se esforçando para fazer alguma coisa que Ele pediu. Jesus olha e diz: está esforçado, está buscando, está tentando. Posso estar escutando o louvor de uma maneira tão envolvente e daqui a pouco está fazendo as coisas erradas. Então, tem que fazer duas partes: o emocional, o conhecimento e o prático. E lembrando que muitas vezes nós podemos pensar que estamos fazendo as coisas certas sem estar. Amém? Amém. E essa palavra sobre missões muito forte, nos eleve para outro nível de comunhão e relacionamento com Deus e com amor, o nosso amor pelo nosso próximo, que tenhamos verdadeiro cuidado, atenção, carinho, e não apenas chegar julgando e dizendo que tem que aceitar, tu não presta porque tu não é cristão. Não é desse jeito. A gente tem uma tendência de querer se aproximar das pessoas boas, das pessoas perfeitas, mas Jesus ele disse: os sãos não precisam de. Isso eu quero ouvir da igreja. Aqui diz sãos. Alguém que aparentemente tem mais espiritual, está perfeitinho, tem menos pecados. Mas Papai do Céu está dizendo que os sãos não precisam de médico. Busque ajudar, orar e interceder por aqueles que têm dificuldades, que estão mancos, que estão com mãos cansadas. Não deixe que a raiz de amargura tire o seu brilho da sua caminhada e você ainda se torne pedra de tropeço para a caminhada dos outros. Amém? Papai do Céu, eu te agradeço por essa igreja. Obrigado, meu Deus. Mas cada vida aqui, que tu
necessárias à fraqueza, os pontos de melhoria, os pontos que precisam ser fortalecidos, vai cuidando, vai renovando, vai restaurando, dando intrepidez, dando entusiasmo, dando uma satisfação e um despertar por buscar pessoas para o teu reino, Pai. Nós sabemos que só teremos um mundo melhor cada vez que mais pessoas decidirem buscar e viver pelo teu ensinamento e no centro da vontade de Deus, Pai. Santifica, purifica essa igreja, as igrejas, porque problemas de conflitos, dissensões acontecem desde a igreja de Coríntios, que Paulo sofreu tanto, e Paulo escreveu tantas cartas para tentar corrigir problemas dentro da igreja. Então, que nós façamos parte da solução. Amém. E não da transição. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à Igreja. igreja. Quem é a igreja? Nós. Queridos, nós agradecemos ao pastor João, que assim atendeu o convite e veio trazer a mensagem da parte de Deus. Nós agradecemos a presença de cada irmão, deixaram seus lares e vieram a esta casa para orar a Deus. Vamos ficar de pé.